A gente vai começar a ver agora sobre loaders no React Router, tá? Loader não é aquela paradinha que fica rodando na tela enquanto a informação carrega, não. É também, mas não nesse caso aqui, tá? Um loader é uma forma de obter informações antes que determinado componente seja montado. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas essas informações podem ser, por exemplo, informações que vêm de uma API. Tá? E no React Router, existe uma maneira mais simples, vou colocar aqui simples entre aspas, mas no final da aula vocês vão entender por quê, mas uma maneira mais simples de fazer essa implementação, tá? Inclusive sem precisar usar useEffect. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Essa forma de implementar loader só está disponível a partir da versão 6.4 do React Router, ou seja, faz parte da forma moderna de trabalhar com o React Router, tá bom? Então vamos lá. Eu vou implementar uma nova página aqui. Então, eu já, aqui no App Layout, vou criar um novo link que vai ir para equipe. Equipe, com E minúsculo no to. E aí eu vou pedir para que você não se apegue ao conteúdo das páginas que a gente vai usar agora, tá? O conteúdo da API, de que é a API. O importante aqui é a gente entender como implementar loaders no React Router. Então, eu vou criar uma rota para o path equipe, né? Então, vou vir aqui, vou criar uma rota para o path equipe, e essa rota ela vai renderizar o componente Team Layout. Tá? Então, Team Layout, eu vou criar aqui acima o componente Team Layout. O que esse componente vai fazer? Ele vai ter um fragment com um H1 equipe, um parágrafo, conheça a nossa equipe, ponto final aqui, e um outlet. Tá? Então, olha só. Se eu vier aqui, clicar no link equipe, tá aqui. Team Layout foi renderizado. Agora eu vou criar um componente que vai renderizar uma lista de pessoas. Né? Então, esse outlet, ele vai renderizar uma lista de pessoas. Só que as informações dessas pessoas vão vir de uma API. Tá? De qual API? Vamos lá. E aí eu vou vir nessa jasonplaceholder.typecode.com. Aqui, ela me avisa que ela tem. Eu gosto de usar essa API, pelo menos, porque ela está no ar há muito tempo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nunca é demais eu relembrar isso. Se no futuro essa API não estiver funcionando, você vai no APIs. Public APIs, você vai ter esse repositório aqui, que eu mostrei em aulas passadas, e aqui você vai ter uma lista gigante com APIs de todos os temas, tá? E aí você escolhe o tema que seu coração mandar, beleza? Porque, como eu disse aqui, para esse exemplo, o tema da API não importa. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nesse endpoint /users. Observa que esse endpoint, ele me dá um JSON bem simples, né? É um array de objetos, e cada objeto representa um usuário. É só isso, tá? Então, se no futuro isso aqui não estiver funcionando, você vai lá no Public APIs e encontra qualquer API que traga um array de objetos que contém informações de qualquer coisa,
O conteúdo aqui é irrelevante. O foco aqui é entender como implementar loader no React Router, tá? Então tá aqui. Vou até copiar essa rota já. Aí, dentro do Team Layout, eu vou renderizar a lista de pessoas, né? Então eu vou fazer este componente ter abertura e fechamento. Vou criar a rota filha. Vou criar a rota filha, que é um index do Team Layout, tá? E que vai renderizar um componente people, um element. Eu vou passar um componente people. Beleza, não é route, é route. Esse componente, essa rota não precisa ter abertura e fechamento. Só a rota pai que precisa. E aí vou criar o componente people. Criar aqui meu componente people. Como que esse componente vai ser, né? Eu vou colocar nele uma div com a class name people. Bom, essa div aqui embaixo. Class name people. E aí, como as informações das pessoas devem ser buscadas na montagem desse componente people, esse seria um caso de usar um useEffect, por exemplo, para fazer o request na montagem do componente. Só que dessa vez, ao invés de usar useEffect, a gente vai usar uma funcionalidade do React Router chamada Loader, tá? Então, aqui no... Onde que eu vou adicionar? Aqui nesta rota, eu vou adicionar uma prop loader. Prop loader, tá? A prop loader, o que eu vou inserir nela? Eu vou inserir nela uma função que eu vou criar chamada people loader. Bom, people loader. E aí eu vou criar essa função. Posso criar ela aqui acima do componente people, tanto faz. Vai ser uma função async. Uma função async, porque nela eu vou executar um request, que é uma operação assíncrona. E aí eu vou criar uma const people que vai armazenar o quê? O valor da promise que o fetch retornou. Então, await fetch. Eu vou colar aquele endpoint que busca os usuários. E aqui eu vou retornar people.json. O método JSON retorna uma promise. Então, a função peopleLoader está retornando uma promise, certo? E não tem problema, neste caso, retornar uma promise, porque por baixo dos panos, o React Router vai resolver essa promise e vai obter o valor dela. Tá? E daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente vai obter o valor desse retorno, dessa promise. Então, beleza. Agora, dentro do componente people, eu posso obter o valor da promise que a função peopleLoader retornou. E eu faço isso, deixa eu até já dar um return aqui nessa div, e eu obtenho esse valor através de um hook do React Router chamado useLoaderData. Então, eu vou importar o hook useLoaderData. Vou importar este hook, beleza. E aqui no people, eu vou ter uma const
people também, porque esses são os dados que eu vou receber. Vou invocar o useLoaderData. Aí, o que eu vou fazer por enquanto? Eu vou colocar um console.log aqui só para a gente visualizar que people recebeu. Olha só, deixa eu dar um F5 aqui para limpar o estado anterior. E tá aqui, people, o array, esse exato array de pessoas que veio dessa rota, desse endpoint barra users aqui dessa API, tá? E aí, deixa eu clicar em outro link aqui. Esse people, ele estava aqui porque eu já estava na rota barra equipe, tá? Então, se eu vier para a rota barra equipe, eu obtenho as informações, tá? Da API. Como que o React Router sabe que o useLoaderData deve retornar as informações que a função peopleLoader retornou? Por causa disso aqui, por causa dessa rota. Então, eu estou passando a função peopleLoader como valor da prop loader. Então, quando a URL barra equipe é acessada, a rota index é executada, o componente people é renderizado e a função de loader, né? Então, no caso, o loader ele vai ser executado antes do componente montar, na verdade. Mas aqui, o loader está recebendo a função que eu passei como loader deste componente. Tá? Então é por isso que o React Router sabe, e aqui neste hook eu obtenho os dados do loader que essa rota contém.